chamava Copota, foi homenageada na Federação Israelita. Ela havia conhecido aquela Copota. Como? Popov? Rapopota. Rapopov. Foi essa semana, né? Semana possível. Foram feitas várias homenagens à Copota. E ela conseguia muito, porque ela tinha estímulo para fazer aquilo que ela fazia. Puxa vida, eu também tenho estímulo para fazer aquilo que eu faço. Porque eu nasci na Itália, muitos sabem a minha história. E na Itália tinha as leis antissemitas e os judeus foram massacrados, mas não aconteceu que nem na Alemanha, que na hora que subiram as leis, todo mundo foi caçando os judeus. Na Itália vieram as leis antissemitas, os judeus eram cidadãos de segunda classe, e em Trieste houve o único campo de extermínio que tinha na Itália. Na Itália tiveram 3 campos, um de confino, um de passagem e um de extermínio. O campo de confino era no sul da Itália, onde foram vários judeus que foram expulsos da Iugoslávia, da Grécia e de outras partes do Mediterrâneo, ficaram no campo de confino. No campo de passagem, que era perto de Bolonha, era só de passagem para ser organizado para subir no trem para ir para Auschwitz. No campo de extermínio era onde saíam pelas mortes. Eram 3 campos. Mas, até que, em agosto de 1943, na Itália não aconteceu nada. Os judeus tiveram as perseguições de 1938, perderam os empregos, mas tiveram emprego de segunda classe. Meus pais foram expulsos das escolas. Aliás, quando meu pai recebeu a circular do Ministério da Educação de licenciar, afastar todos os professores judeus, ele dirigiu uma escola, de afastar todos os professores judeus da escola. Meu pai reuniu todos os professores e falou, recebeu essa circular para dispensar todos os professores judeus que não podiam mais ensinar em escola pública. Mas como o único judeu da escola era ele, o diretor da escola, ele deixava a administração da escola e ia embora. Alguns professores correram atrás dele, falaram, deu um reloginho quadrado que tem ainda hoje, um cartãozinho. Dias melhores virão, o senhor vai voltar. A esperança era essa, mas enquanto isso foi expulso da escola, teve teve uma escola particular só para judeus, não tem cadeira? Sim, tem. Posso sentar aqui? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Desculpe. Tem feira do caminho. Bem-vindo. Tem um Ariel lá embaixo que me segurou porque tem meu sobrenome. Também tem essa. Como não tem outro sobrenome? Ariel Cooperman, mas eu sou O mesmo sobrenome dela. Como? Ficou surpreso porque eles têm o mesmo sobrenome. Acho que ela já é uma tia. Aproximado. Rosinha, né? Rosinha. Então, os judeus foram expulsos das escolas públicas, tinha escolas particulares. Em 1943, Mussolini, a Itália perdeu o armistício, o rei da Itália colocou Mussolini na cadeia. A Itália esperava ter se livrado daquilo que estava acontecendo, mas não se livrou, porque Hitler invadiu a Itália e imediatamente, em 1943, fizeram parte na Itália das mesmas leis em função que estava na Alemanha. Então, aí eu vou contar uma coisa. O meu sobrenome é Segre, do meu marido. Os Segres estão vacinados com perseguições e guardavam a lembrança das perseguições desde o tempo da Espanha. Os ancestrais do meu sogro, Segre, estavam na Espanha quando foi definida um ato de fé que os judeus tinham que fazer, um ato de fé, sendo queimados todos, uma longa fila, sendo queimado na cidade de Lérida. E a Anita Novinsky descreveu essa cena muito bem. Tinham arquibancadas com crianças que tomavam lanche enquanto estavam se divertindo vendo
judeus sendo queimados. Esse Programa lindo, né? Como? Lindo programa. Lindo, sim. Que nem matar touros, é um lindo programa. Então, nesse espetáculo, os judeus estragaram a festa. Em vez de subir no palanque para ser queimados vivos, se jogaram no Rio Segre. Você tá vendo? Se jogaram no Rio Segre e saíram nadando. Todos aqueles que saíram nadando do outro lado se chamaram salvo pelo Rio Segre. E no norte da França fundaram uma pequena cidade que se chama Segre. E no norte da Itália foram quase toda uma cidade que se chama Saluzzo, que meu filho conheceu, onde tem um cemitério judaico. E são todos Segre. E todos se chamaram Segre, salvo pelo Rio Segre, onde a França são diferentes. A França se chama Segre. Os da Itália se chamam Segre. Do mesmo. E nessa cidade tinha uma sinagoga bonita, antiga, e se guardava muito essa lembrança. Todo Segre, porque o Rio Segre tinha sido queimado. E não só quando começou em 1938, que na Itália essas leis não eram muito ouvidas, ninguém prestava muita atenção. Meu sogro falou para a irmã dele, onde não gosta de judeus, eu não fico. Vamos embora. A mãe dele falou, na Itália não acontecem essas coisas. Não acontece em Itália, estamos aqui há 2000 anos. Na Itália não acontece isso, mas nem quando foram caçados da Espanha, era outra história, mas na Itália não acontece isso. E onde acabou Miriam a tia Gemma? Fala. Acabou em Auschwitz. É irmã do meu sogro. Que não acreditava que na Itália acontecesse isso. E ela também morava em Trieste? Não, Torino. Ela morava perto de Torino, na origem do século. E meu pai, minha filha, meu pai estava voltando da escola e chegou atrasado em casa. Olha, Deus quis. Ele chegou atrasado e quando chegou em casa, um vizinho foi procurá-lo no caminho que ele fazia e falou, professor Pardo, não volte para casa. Olha, isso também que chegou atrasado. Por que não volte para casa? Tem a Gestapo esperando a sua família. Tem a Gestapo esperando a sua família. A Gestapo, o caminhão da Gestapo tinha acabado de pegar uma família não longe da nossa casa. Pegou a família toda, menos uma menina que tinha ido comprar pão. Então pegou todo mundo, menos a menina que não sabia que existia. Todo mundo subiu no caminhão. O caminhão foi embora, veio procurar meu pai. O vizinho avisou de não voltar para casa. Meu pai foi onde estava minha mãe comigo e meu irmão. E falou, não podemos voltar para casa. E agora? O que fazer? O que fazer? Não podemos voltar para casa. É inverno. O que fazer? Para casa não podia voltar. Porque tinha plantão até que a família voltasse para ser levado. Não voltamos para casa. Não voltamos para casa e saímos, não sei como, era pequena, até o limite da cidade. No limite da cidade, fora do perímetro urbano, já era campus. Meu pai encontrou um aluno e falou, professor, o que o senhor está fazendo aqui com duas crianças? Meu pai falou, sou judeu, eu tenho que ir embora. Como? Aonde? Embora. Eu me lembro, não tenho muitas lembranças desse período, mas eu me lembro que eu dormi num lugar e quando eu acordei eu me senti suja. Suja. Eu tinha sujeira nas mãos. E falei para minha mãe assim, mamãe, me dá banho. Banho? Não temos água para beber? Ainda quero tomar banho? Aí esse aluno do meu pai falou, olha, no fundo do espaço dele, da fazenda dele, não sei o que tinha, tem um trem parado que está esperando que um trilho fique livre para um trem cheio de gado ir para o matadouro. E vocês podem subir naquele trem
esse trem vai para o norte. Vai ajudar, vai sair daqui. Enquanto isso, a Alemanha estava invadindo a Itália, a América estava bombardeando os alemães que estavam na minha cidade, e tinha bombardeios, mas os judeus não podiam ir em refúgio nenhum, porque se no refúgio entrava um desconhecido, e quem estava dentro sabia imediatamente que aquele desconhecido era judeu, e a Gestapo prometeu 5.000 liras para cada homem denunciado judeu, 4.000 liras para cada mulher e 3.000 liras para cada criança. Então, os judeus eram vendidos para ser levado no campo. Esse aluno não, levou a gente até esse trem. Nós subimos nesse trem de gado, o gado é muito melhor do que gente, e nós fomos até perto de Milano. Em Milano, o trem de gado não entra na estação, nós fomos deixados perto de Milano. Em Milano, minha mãe tinha uma irmã, ela foi, disse ao meu pai comigo, a minha irmã não foi correndo na casa dela, mas ela pedindo ajuda, alguma coisa, que estava acontecendo isso. Ela encontrou o cunhado dela, que não era judeu. Ela contou, ela falou, puxa, mas se aconteceu isso com você, daqui a pouco eu venho buscar a minha mulher também. A irmã da minha mãe era judia. Eu vou ajudar vocês. Eu já tinha contado, acho que eu nunca tinha contado essa história, né? Os detalhes não. Não. É uma show, né? Bom, então, esse cunhado, esse meu tio, ficou com medo que a mulher dele fosse presa junto. Ele achou um jeito onde a gente podia tomar banho, ele comer alguma coisa, e arrumou uma pessoa que pudesse. A gente dormiu em algum lugar que não era mato, porque até agora a gente dormiu no mato que me achei sujo. Olha, tinha essas bolinhas aqui nesse bem sujos. Mas não. Bom, estava assim, mas aí lembro ainda do banho, que o banho foi numa banheira onde a gente fica sentado. Só que nunca vi banheira para ficar sentado. Mas foi uma noite ótima, porque depois a gente enfrentou a fuga da Itália, que a gente não podia permanecer. Meu tio arrumou um contrabandista de cigarros que conhecia um caminho pelas montanhas, pelos Alpes, que podia guiar a gente a pé, para fugir. Não podíamos pegar estrada, não podíamos pegar nada. E a fuga tinha que ser de noite. Tinha que ser de noite, porque sim, nos Alpes, a gente saindo de Torino, vê aquelas montanhas, se vê alguma coisa que anda na montanha, se vê que a gente bombardeia. Aí, esse contrabandista se ofereceu para guiar a gente. E minha mãe, que tinha um anel de noivado dela, falou, se você carrega minha filha, aqui deixando, só que foi o anel mais bem gasto da vida dela. Aí, começamos a subir as montanhas, olha, 3.000 metros de altura. Começamos a subir as montanhas e um pequeno grupo, não éramos só nós, um pequeno grupo. Tinha também uma pessoa doente que se uniu nesse grupo, estava sendo carregada por uma mula, e todo mundo saiu andando. E eu nas costas desse jovem, que viu tudo. Aí, a gente só podia andar de noite, porque de dia íamos ser metralhados. E de noite, os contrabandistas conhecem bem as montanhas, onde tem refúgios, e onde esconde as coisas deles. Conhecem, a gente ficava durante o dia escondidos e descansava durante a noite e caminhava. A minha tia estava conosco. E num desses refúgios tinha uma mulher. E minha tia falou, se essa mulher vê que entra mais gente, se ela sai do refúgio e denuncia a gente, saímos todos. Porque senão ela denuncia. Todo mundo sabe que denunciar judeus dava dinheiro. Então essa minha tia não descansou nada, ficou na frente da entrada do refúgio. E se ela saía, pisava nela. Tá. E assim passou, não sei quantos dias durou. E saímos andando de noite. E eu sempre nas costas desse jovem.
Chegou uma hora que tinha bombardeios. Eu me lembro que meu pai olhava o céu, fazia o cálculo. Tá. E o barulho ficava sempre mais perto da luz que vinha. Primeiro vinha a luz, depois o barulho, depois era mais perto, aí todo mundo parava de respirar. Ele falou, já passou. Quando o som ficava mais longe da luz, já passou e todo mundo começava a respirar de novo. E chegou uma hora que minha mãe cansa subir 3.000 metros em subida na neve. E minha mãe, para caminhar, se segurava no rabo do burro. Chegou uma hora que minha mãe escorregou. Escorregou um pouquinho, porque na montanha não se escorrega. Ele não pegava a montanha assim. Eles pegavam todos aqueles caminhos para subir uma montanha para poder subir. Minha mãe escorregou. Eu vi minha mãe escorregando, eu comecei a gritar. Como? E me falaram, fica quieta, cala a boca. Eu não ficava. Aí o jovem que me carregava me deitou na neve. Aí ele me apertou a boca até me sufocar. Pronto, aí fica nervoso. Um outro me fez respiração boca a boca e falou, você mata essa menina. Ela grita. Aí, quando eu comecei a respirar, me falaram, só tua mãe morreu, cala a boca. Se você grita, morremos todos. Eu calei a boca mesmo. E todo mundo continuou andando. Até chegar na fronteira, que não era uma fronteira com portões. Tinha assim uma porteira, que nem na fazenda aqui, porque não era uma passagem oficial. Era uma passagem, se alguém estava do lado, tem alguma coisa do outro lado, uma passagem não oficial. Havia um guarda lá para não deixar passar ninguém. Quando chegamos na fronteira, minha mãe tinha alcançado a gente. O rapaz que me segurava nas costas, me pegou como se fosse uma bola, me jogou do outro lado e falou, bom, fique pelo menos com ela, não sirva mais das crianças. E fui jogada do outro lado. A pessoa que estava do outro lado me pegou, me colocou dentro desse casebre, um posto de fronteira. E naquele lugar tinha uma mesa que tinha luzinhas vermelhas. Não sei o que era, de repente um alfabeto morse, não sei. Eu me lembro as luzinhas. E me deu um tablete de chocolate. E depois ele saiu, eu fiquei com o tablete de chocolate na frente daquela mesa. Depois de um tempo, meus pais entraram e o pequeno grupo conseguiu entrar naquela fronteira. Todo mundo suspirou de alívio. Também se estavam cansados, todos não. Mas foi outra coisa. Um dia não passou conosco. Um dia não podia passar a fronteira, porque se ele passasse a fronteira para a Itália, ele era um desertor e pela Suíça era um traidor. Então, um dia me jogou do outro lado e falou que não podia ficar. Mas nós estávamos do outro lado. Estando do outro lado, tinha mais alguém que me carregava. Ele continuava. Então, meu pai e minha mãe que me davam os braços, me levantavam quando a neve era muito alta, mas a neve não era muito, era já muito pesada, muito aguada. Estávamos lá e chegamos até, não sei qual era a distância, até um barraco, que tinha um teto e um chão, um piso feito de cimento, de asfalto. E lá paramos. E tinha outras pessoas paradas lá. Tinha outras pessoas paradas e paramos. E não lembro se era alguma coisa para a gente comer, mas a partir daquele momento o ar era outro. Ninguém estava passando mal, ninguém tinha medo, ninguém tinha terror. Estávamos num lugar onde todo mundo sabia que nós não íamos morrer. Desculpa, Ariela, você tinha quantos anos? 7? 4. 4? 4. Acho que eu nunca tinha contado isso. Não. Lá deram alguma coisa para a gente comer, mas todo mundo cansado pela caminhada, cansado por tudo, mas todo mundo aliviado. Aqui não matam a gente. Aqui já está tudo bom.
Aí, sentado no chão, a gente podia sentar no chão, que estava todo mundo exausto. Um por um era chamado para fazer uma visita médica. Minha mãe foi a primeira e deram para ela um cartão escrito SP. Minha mãe falou, tá, eu tenho dor na coluna, mas se para fazer serviços pesados eu faço qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. Passou meu pai também SP. Passou meu irmão SP. E passei eu SP. Quando eu, nesse tamanho, ganhei um cartão para SP, minha mãe teve a coragem de pedir, por favor, o que é SP? E sem piolhos. Porque depois de uma fuga dessa, precisa ver as condições nas quais as pessoas chegavam na fronteira. As condições. Agora eu estou contando essa história porque quando os meus filhos eram pequenos, eu não contava essa história. Não contava porque era muito doído, eu não conseguia falar. Depois que eles tinham me sufocado, eu não conseguia falar em Marcos. Foi só depois, chegando no Brasil, que um dia vi o jornal, vi uma notícia e falei, onde é que aconteceu? Eu estou ouvindo a minha voz. Eu nunca tinha ouvido a minha voz. Porque depois que ele cala a boca, aquele cala a boca, realmente é convincente. Por muitos anos. E depois de muitos anos eu consegui falar. Nas escolas eu falava baixinho, sempre baixinho, sempre baixinho. Vocês estão ouvindo direito, eu tenho que falar sempre baixinho. Mas foi traumático. Sim. Só depois de casada eu consegui ouvir a minha voz falando. E nos primeiros anos, até quando eu cheguei no Brasil, eu dava, a Ita me convidava para falar, sempre adorei falar de judaísmo, das nossas festas, das nossas histórias maravilhosas, sempre gostei. A Ita gostava de vir, chamava os amigos e falava da nossa história. Da nossa história, não dessa história. Dessa história nunca foi. Até quando era voluntária nas pioneiras, eu também falava da nossa história. E alguém me falava, sabe, nós somos imigrantes, nossos pais não conseguiram mandar a gente à escola judaica, nem tinha. É bom, assim a gente sabe a nossa história. E uma senhora toda contente me falou, sabe, eu tive coragem de fazer o seder na minha casa. Os meus netos sabiam a história de Pesach, só eu não sabia. E isso me deu muita satisfação, porque eu tive educação judaica. Eu tive educação judaica quando eu cheguei aqui. Eu vi que tinha muita gente com muita boa vontade e não conhecia a nossa história. Eu fiquei contente em compartilhá-la. Eu comecei na casa dela. Na casa dela. Sim, comecei na casa dela. E assim contava a nossa história. Depois eu estava nas pioneiras, que falavam de história. E alguém me falou, você sabe alguma coisa sobre o Holocausto? Eu falei. Agora, se você não sabe, a gente procura alguém que sabe. Eu sei. Eu sei. Porque, infelizmente, quando terminou a guerra, a gente ficou sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo, especialmente eu. Quando terminou a guerra, os caminhões dos Estados Unidos americanos levaram todos os refugiados para a cidade de origem. Então, nós também fomos levados para a cidade de origem, tivemos a nossa residência, que era uma tenda, como aquele que tem agora em Gaza, onde a gente podia morar. E os americanos não montaram todas essas tendas, não sabiam que eles tinham montado a tenda no meio de um campo minado. Eles não sabiam. Bom, enquanto a gente estava na nossa casa, só em uma tenda, na nossa cidade, minha mãe foi procurar uma amiga para ver se emprestava para a gente 4 colheres, porque a refeição era uma tigela com comida, mas não tinha colher, não tinha nada. Tudo serve para comer. Era melhor comer com uma colher. E meu pai foi ver como estava a nossa casa. A gente não tinha mais casa. Bom,
Bom, então, enquanto meu pai estava procurando fazer alguma coisa, e minha mãe também, veio um homem que me viu sentada na tenda, e depois me deixou. Foi ver meu irmão, tirou um objeto da mão do meu irmão, se afastou e o colocou longe. Aquilo que ele tinha tirado da mão do meu irmão era uma bomba. Porque quando teve a invasão, deixaram muitos presentes. Tinha bomba em forma de brinquedos, bolas bomba, bonecas bomba, cãezinhos bomba, tudo explodia. E na minha primeira escola, eu lembro que tinha muito mutilatini. Até um professor da USP era um mutilatino da Itália. Isso aí brincou com um brinquedo desse, ele ficou sem um olho e sem 2 dedos. Era professor de química da USP. Esqueci o nome dele. Bom, mas ele acontecia isso, deixando presentes para as crianças. Nós estávamos num canto combinado. Veio um homem que me pegou no colo, ele ter tirado esse brinquedo da mão do meu irmão e começou a chorar. Esse homem tinha falado para o meu pai, arriscando a vida, tinha falado para o meu pai, não volte para casa. Esse homem falou, eu sei que vocês não têm mais casa. Tinha um quarto pequeno para os meus filhos, eu moro no último andar, tinha um quarto pequeno para os meus filhos, um quarto para mim e minha mulher. Se vocês aceitam, vocês podem vir na minha casa. Santo homem. E assim foi. A nossa sinagoga tinha sido destruída. Destruída. Não tinha uma bomba, tinha acabado a sinagoga. As congregações da direita da minha cidade estava rechada. Uma parte tinha sido destruída. E naquele pedaço de construção, estavam vivendo judeus que estavam, não italianos, porque os italianos, tudo aquilo que foi achado para a Gestapo foi feito limpeza total. Mas tinha judeus que vinham de outros lugares, que não estavam em lista nenhuma da Gestapo. Judeus que tinham fugido da Alemanha, da Polônia, da Grécia. Muitos judeus gregos tinham parado, porque eles não eram procurados, porque não estavam nas listas, porque os judeus estavam nas listas, das nossas congregações não estavam nas listas dos judeus. Eles foram de casa em casa para pegar. E esses judeus estavam no prédio da congregação israelita, no pedaço de prédio que estava em pé. E a cidade era destruída, desorganizada. Meu pai tinha conhecido, quando ele era austríaco em Trieste, conhecia o Sr. Schwarzberg, que foi para os Estados Unidos. O Sr. Schwarzberg, através da Beneverito, mandou procurar se meu pai estava vivo. E achou, e mandava comida para a gente, pacote de comida, que nós dividíamos com a família que nós hospedávamos. Pacote de comida, puxa vida. E tudo comida kasher, tudo queimado. Imagina, que naquele momento, kasher ou não kasher, ninguém olhava aquilo, não tinha comida para mim, tinha fila por um pedaço de pão. E naquele prédio, também chegava a ajuda dos Estados Unidos, que como ajudar, tinha caminhões de ajuda para sobreviventes de Gaza, chegavam caminhões de ajuda também em Bolonha, e também de roupa. E os caras de Bolonha chamavam, chega American Strachi, fazer trapos americanos, não todo mundo se vestia, que não tinha. E eu lembro que meus pais vinham naquelas congregações que não tinha sinagoga. Me lembro que um dia todo mundo estava elétrico, estava anunciando, todo mundo estava esperando que fosse criado um Estado. Um Estado. Como? E aí, quando foi criado o Estado de Israel, foi uma explosão de alegria naquele prédio caindo aos pedaços. Então, todo mundo se alegou, era uma alegria completa, total. E eu, porque não sabia ler hebraico, me deram, segura isso, era um cartaz. Não sei o que estava escrito, mas alguma coisa boa.
botaram na frente de uma caravana que se orientava para a parte central da cidade, que tem uma praça redonda. E nesse tempo da guerra, por um tempo, eram proibidas reuniões, eram proibidas reuniões políticas. Então, quando viram que tinha um grupo de pessoas que estavam se organizando nessa rua, imediatamente veio a polícia. E quando foi explicado que não era protesto contra a Itália, não era protesto contra o fascismo, mas era alegria para a criação do Estado, até a polícia veio com a gente. Escutou, em vez de dispersar a gente, acompanhou a gente até o centro da cidade. E todo mundo era curioso, queria saber o quê. E se formou um cortejo e fizeram uma grande roda no meio da praça central de Bologna. Foi um dia maravilhoso. Um dia de alegria completa, total, naquele momento. E todo mundo gritava, agora nós temos uma casa nossa, nós temos onde ir, temos que ir lá. E nossa, ninguém fala que somos estrangeiros. Vai ser a nossa casa, a nossa terra, nosso tudo. Vamos para lá. A luz de Bolonha queria até acompanhar. Eu também, naquele entusiasmo, eu falava para os meus pais, eu vou também. Não, você é pequeno, antes você estuda. De fato, antes eu estudei. Depois, um caminho me levou no Brasil, eu cheguei no Brasil. Quando, em 7 de outubro de 2023, eu com insônia, estou ouvindo o rádio, eu vi aquilo que estava acontecendo, de novo. Aí eu tive uma crise. E eu estou aqui, eu vou agora para Israel. Mas agora com mais de 80 anos que eu vou dar trabalho. Tem problema aqui, problema lá, problema aqui, lá. Mas o que eu fiz para eles? Eu tenho que ir na minha casa, invadir a minha casa. A minha casa não pode invadir a minha casa. Eles invadiram. E querem acabar com a nossa casa. Querem acabar com a nossa casa. E o mundo não acredita que esses judeus expansionistas, de fato, esse mundo, esse Estado enorme de Israel, que quer invadir o pequeno Estado árabe. Nossa, nós somos expansionistas, nós queremos matar todo o Estado árabe. Todo o Estado árabe, né? Nós somos perigosos. Eu sou noticiário agora na Itália, eu vi que aquele jornalista brasileiro falou que mataram um cara que se disfarçava de jornalista, que era um colaborador com Hezbollah. Foi morto. A gente, graças a Deus, ele elimina essa gente. Foi morto porque ele era colaborador, ia de um lado para outro, colaborava com Hezbollah. E na televisão italiana fala, os judeus matam até todos os jornalistas. Você não sabe que ele era. Os judeus estão matando crianças nas escolas. Ele não fala que embaixo dessa escola tem um grupo de Hamas? Embaixo das igrejas tem um grupo do Hezbollah, do Hamas. Eles fazem das pessoas escudos humanos. Fazem escudos humanos em tudo que é lado. Israel avisa quando vai bombardear. Agora o que está acontecendo agora em Israel? 6.000 foguetes são mandados no norte de Israel, 150 foguetes por dia. Eu tinha minha irmã que tem os netos lá, e minha sobrinha falou para a filha dela, porque os filhos dela fizeram exército, fizeram 3 anos de exército. E depois de 3 anos de exército, eles dão folga, que nem nós temos perto do Morro de São Paulo muitos israelenses que fazem férias. Mas depois de 3 anos de exército, vendo aquilo que eles viram, porque eles viram isso, os perigos que eles passaram, eles têm direito a viajar, a respirar, a sobreviver. E minha sobrinha e minha irmã falavam, por que você não chama os meus netos? Meu irmão falava, neto, um está no Japão, outro na Tailândia, chama de volta. Minha sobrinha falou, pelo menos eles lá dormem. Agora, se eles voltam aqui, não tem mais nem direito. É alarme sobre alarme, um contínuo fugir. Essa é a nossa situação. Mas, eu vi nesses dias o filme Nuremberg e fiquei impactada.
no fim de Nuremberg, não é Goebbels, Nuremberg. Göring. Nuremberg. Göring, Göring, o nazista. Göring. Hermann Göring. Hermann Göring, que Göring. era o braço direito do Hitler. A história dele, que era convicto até o fim daquilo que ele estava fazendo. E no fim do filme, ele falou a nova Purim. O que é isso, nova Purim? O que é nova Purim? Purim não é Megillah, é uma história. Uma história, a única história que não tem o nome de Deus. Onde tem uma história, uma revolta, uma rainha Esther. Viu a Esther? Que era a rainha de Ahasverosh, que era rei de 123 províncias, está na Megillah. 120, na Pérsia, 123 províncias, onde ele tinha assinado o pretexto que podia matar todos os judeus. Em 123 províncias, estava se preparando um massacre de judeus. Mas através da Esther, a história mudou. Então foi mandado um outro edito, que os judeus podiam se vingar, podiam eles se defender. Então, dentro do livro de Esther está escrito que eles se rebelaram e ganharam os judeus. E o Göring sabia disso, tinha medo disso. Estava escrito, é nova Purim. Ele falou, no fim do... E a Haman foi enforcado. A Haman foi enforcado. E o Göring ia ser enforcado. Não chegou a ser enforcado porque se suicidou antes. Mas o resto do grupo dele foi enforcado, que não foi. Agora tem uma coisa gozada no povo judeu. Todo mundo lê Agadá. Lê Agadá, espero, você lê em português ou em hebraico? Ótimo, a maioria lê em português. Quando lê em português, lê aquilo que está escrito. Tem um ponto que está escrito. De geração em geração, haverá sempre uma mão levantada para vos aniquilar. Todos os séculos e todas as gerações. Todo-Poderoso, com mão forte e braço poderoso, se levantará para vos ajudar. Está na Agadá. Todas as gerações, em todos os tempos, nós lemos em todos os anos. Eu pensei, em todas as gerações, mas para mim já é a segunda vez na minha geração. Não precisava ser tanto. Está escrito em todas as gerações. Eu perdi 2 vezes. Uma Nós geração, estamos aqui. uma geração dura 20, 30 anos. Bom, aí acontece que em Purim foi massacrado o Ayatollah Khomeini. Foi morto em Purim, para manter as tradições. No livro de Esther está escrito que demoraram 1 ano para acabar com todos os antissemitas, depois que Amã foi morto. Eu faço voto que em menos de 1 ano nós estejamos livres disso. Olha, não adianta dizer histórias, mas a história se repete. Parece que está escrito mesmo. E está escrito. Até o Göring, no fim, como Purim, ele se achava que ia ser enforcado que nem a mão. Ele não foi enforcado, mas os colegas deles falaram. Teve um que falou, Purim 1900, teve um que foi enforcado O falou. Purim de 1945. Mas teve um que, quando foi enforcado, falou. Isso daí é conhecido. Sim, tá na no Megillat filme Esther também. Tá no filme. Não. Não, mas tá na Megillat Nuremberg. Sim, mas a data, 1945, tá na Megillat Esther também. Sim, mas ele teve um que, quando foi enforcado, falou isso. Esqueci o nome de qual deles. Teve um que se fez de louco, porque falou que se tivesse como louco não podia ser condenado, né? Só que na hora que viu o Göring, ele falou, fez o réu, então não está louco, ele estava se fazendo, mas teve um que falou. Purim 1945. Eu esqueci o nome. Que foi o primeiro a ser enforcado. Gente, Suzana, você consegue abrir o pendrive? Vou tentar. E o filme? Bacana, Nuremberg. Vale a pena.
Sim, nós fomos convidados em avant-première, antes passou e foi sala no cinema, no shopping. Guatemi. No shopping. Vai passar na hebraica. Vai demais. Vale a pena, vale a pena. Está muito bem feito e tem da matéria de pensamento. Não sei como não ganhou nenhum prêmio, sei. Acho que ganha, vai ganhar. Eu não sei, mas quando você amigo com vigente, eu não sei. Você conseguiu ficar no cinema? Como? Você conseguiu ficar assistir o filme? Sim, fui convidada. Sim, mas eu tenho um filme que você não consegue ver. Não, não, ela ficou. Não, peraí. Assim, você viu que eu saí no filme? Você estava lá? E cadê o Eu não fui nesse aí. E eu, de fato, teve um filme que eu não assisti porque era a minha história. Pássaro ferido, Pássaro Branco. pássaro branco. Eu não vendei. Não vendei porque era eu. Era eu. Então, Márcia, entrar. Entrei. eu peguei o mapa. Mas não tem o mapa. Eu escrevi. Ariela, seu irmão tem diferença de que idade para você? 4 anos mais do que eu. Mais. 4 anos e um dia, né? A mais ou a menos? 4 anos e um dia. Sim. A mais. Ele faz aniversário no dia 8. Olha, 4 anos numa Mapa 1860? O Instituto sabe mais que ela. Que a memória Aula dela da é muito- pode ler lá e me fala. Ela sabe tudo. Não, mas eu Ela tem uma grande memória. Essa aqui? Ela sabe datas de tudo que você imagina. Ela sabe datas muito precisa, mesmo que for antes de Cristo, coisas, ela sabe datas. Olha, gente, esse mapa eu não consegui abrir em casa. E nós vemos. Eu que vai para a frente de Quando Você está cumprindo. Irmã, você está na frente. Já descobri, eu vou pegar uma outra coisa. Olha, nós vemos que essa potência enorme, essa potência enorme é Israel, que vai conquistar todo mundo, tá? Expansionista. Meu nome é Israel. Olha a pessoa do sol, precisa. Eu estive. Agora, é o problema do Estreito de Hormuz. Olha, todo mundo fala de gasolina, fala que está subindo o preço dos alimentos. Sem dúvida, a gasolina, o preço dos alimentos, vale muito mais que as vidas das pessoas, tá? Porque enquanto está se matando aqui, aliás, hoje estava no jornal que foi condenada à morte também uma mulher que fez parte dos movimentos de revolta. Tem muitas mulheres que estão esperando ser enforcadas, lá enforcam mesmo. Foi ontem que saiu. Como? Ontem. Ontem. No Irã, né? No Irã. Foi ontem, né? Ontem. Enforcada por quê? Porque não usa o hijab. Condenada, ainda não morreu, mas está na fileira para esperando que seja enforcada. Aliás, fala que ele costuma enforcar pessoas lá. Demora se enforcar, é difícil. Eles gostam de enforcar. Sem contar todas as milhares de pessoas que eles mataram porque se revoltaram contra o poder, né? Agora, mas agora tem uma coisa que, olha lá, daqui, não está sob bombardeado Israel. Está continuando a pagar o Hezbollah, está no sul do Líbano porque bombardeia. Daqui que vem 150 mísseis por dia no norte de Israel, daqui que vem. E quem é que financia? E agora, o Líbano pediu ajuda para Israel. Olha, O Líbano pediu ajuda para Israel? Sim, o Líbano, Isso é novidade. 150 mísseis por dia, 3.000 mísseis por mês. E agora, eu vi uma coisa que me enforcou, me impressionou. Ontem, abriram um caminhão de lixo, você também achou? 160 palestinos. 65 palestinos que queriam ser refugiados em Israel, porque acharam, você também viu, que num caminhão de lixo eles estavam para entrar em Israel, para se salvar da infâmia do país onde eles estão. Imagina, Israel sendo bombardeado e tem palestinos que querem se refugiar em Israel. Dentro de um caminhão de lixos eles entraram. Os soldados que desmontam tudo, porque agora não se pode deixar entrar nada. E é capaz de Israel aceitar de braços abertos, como faz sempre o mundo todo. Bom, agora tem uma coisa. Nós vemos que aqui no Estreito de Hormuz,
Aqui passa 20% da gasolina do mundo inteiro. Aqui eles não têm direito de cobrar pedágio, porque no Suez foi aberto um canal, e quem abriu o canal, aí pode cobrar pedágio porque tem um trabalho. Agora os ingleses abriram, ficou do Egito. Agora se paga pedágio no Egito, mas pelo menos tem que ter manutenção, tem que ter alguma coisa para pagar pedágio. Isso seria um terreno com uma passagem que não tem dono, são 30 quilômetros. São 30 quilômetros e quem é que tem direito de fechar isso? Ninguém. Mas agora, por que a Arábia Saudita e os países do Golfo, agora o Iêmen quer entrar para bloquear essa passagem aqui também, tá? O Iêmen está sendo financiado pelo Irã. Agora, aqui não poderia ser bloqueado. Mas porque a Arábia Saudita, que foi bombardeada pelo próprio Irã, bombardearam todos esses países da União Árabe, Arábia Saudita. Por que eles não estão reagindo? Porque estão perdendo todo o turismo. Eles construíram, não sei o nome da cidade, aquela cidade maluca que tem comidas. Dubai. Tá, Dubai aqui. E com essa briga, eles estão perdendo as entradas dos turistas. Então eles estão sendo bombardeados. Mas por que Ariela, está fazendo tudo isso? por favor, me mostra onde que está o Líbano aí. Ali, amarelinho, pequenininho. Aquele pequenininho acima No do dele. norte de Israel. E E o Hezbollah? Lá dentro. aqui o Líbano. É bem pequenininho. Tá certinho, tá certinho. Mas bem mais perto de Israel. Sim, É. O Irã usa eles. O Irã usa eles. Agora, Segurança todo mundo. o Irã está financiando tudo que é terror no mundo. Tudo que é terror. Por que a Arábia Saudita? A Arábia Saudita tem medo do Irã. Por quê? Fundamentalmente, porque a Arábia Saudita tem Meca e Medina. Onde estão? Aqui está Medina, e por aqui tem Meca. Não se vê. Aqui tem Meca e Medina. O Irã quer entrar na Arábia Saudita para conquistar Meca e Medina. Meca, olha, Medina. Olha, Medina e Meca. Então, o Irã não tem como fazer a peregrinação que todo muçulmano teria que fazer durante a vida para ir para Meca e Medina. Porque o Islã não existe. Desde quando? Desde quando o Maomé foi de Medina até Meca, usando também uma traição para chegar lá. Porque quando ele estava em Medina, no caminho, numa guerra, ele tinha sido derrubado, tinha matado. Ele pediu uma trégua de 9 anos, 9 meses e 9 dias para se rearmar. Então, porque Meca já era um ponto de encontro de várias tribos nômades que iam ao santuário de Meca, e em Meca estava cada um com uma parte da pedra preta que tinha, com uma parte, cada grupo tinha o próprio santuário. Então todo mundo fazia uma peregrinação para Meca. Mas Maomé, saindo de Medina, queria convencer que Meca era o único Deus dele, que chamava Alá, e só ele tinha direito a Meca. Então, quando ia de Medina até Meca, enfrentou uma guerra, que eu guardo no meu telefone aqui o nome, Hunain. e um armistício. Batalha de Hunain. Batalha de Hunain. Aquela que quebrou a cor de 9 anos, 9 meses e 9 dias. Nessa batalha, tinha que pedir um armistício. Então, quando Maomé viu que as tribos dos colegas dele tinham se acalmado e cada um voltou para a terra dele, ele pegou, e aqui só tinha um representante para guardar o santuário de cada um. Quando ele viu que todos tinham uma pessoa para cuidar do santuário, Maomé levantou, chegou a Meca, matou todos os outros representantes e falou: Meca é só nossa. Eu tenho uma pergunta, mamãe. Uma pergunta rápida. Se não souber também, tudo bem. O acordo tinha sido de 9 anos, 9 meses e 9 semanas. 9 dias. 9 dias.
Ele quebrou esse acordo quanto tempo depois? 2 anos. Ele manteve só por 2 anos. Ok, Ele se armou, invadiu tudo e matou todos. entendi. Tá bom. Quem levou 2 anos? Mohammed. Não, é E por isso, Maomé. quando fez a paz de Oslo, quando foi a paz de Oslo, Arafat falou, sim, nós vamos fazer um armistício como na batalha, ele falou o nome dessa batalha. Uhum. De fato, quando foi feita a paz, ganhou o prêmio e começou a intifada. Foi aí que começou a intifada. A intifada foi naquele intifada que quase que você perde um sobrinho, né? Uhum. Porque eu tenho um neto que não subiu no ônibus e explodiu. O Baruch, né? Neto dela. Filha do teu. Neto meu. O ônibus explodiu e perdeu todos os colegas. Não, É por isso que ela voltou aqui, porque ela me trouxe não, teve outros. primeiro eu trouxe o menino na minha Teve casa. mais. Ele não subiu? Era para subir? Ele dormia no ponto e o ônibus foi embora. Não é. Deixaram ele ficar em casa, ele voltou de um passeio de escola, ao dia seguinte ele podia ir mais tarde. Aí, de repente, me ligou de manhã da escola, se meu filho subiu no ônibus, ele veio no horário. Eu falei, não, mas ele podia chegar mais tarde, porque teve passeio ontem, chegou tarde. Sim, tá bom, desligou. Aí eu pensei, o que aconteceu? Aí todas as linhas, celular, nada funcionava. Aí eu peguei o computador e emendei com a calha que subia para o telhado, porque eu tinha uma chapa de televisão no computador, mas eu não tinha televisão que funcionava. Aí eu pego o noticiário e me mostra que estourou o ônibus na frente da escola dele, com a aluna do meu marido, que é médico, que estava indo para a cidade, com amigos dele. Foi um caos. Explodiu o ônibus onde ele teria que descer. Dentro. Posso fazer uma pergunta? Como? Por isso acabou montando toda a família. Não, teve outras coisas, a gente ficava. Só a gente. Mas acabando o turismo ali, eles precisam de outro jeito, porque eles têm que estar indo para Dubai. Ele não tem Dubai é exatamente Doha. onde tem Emirados Árabes, olha, Emirados Árabes, até os dois do Brasil. aqui é um lugar maravilhoso para turismo. Excelente. Está perdendo tudo. Está perdendo o dia milionário para todo o turismo, para todos os aviões que não podem passar. Por isso que o Irã, quando começou a bombardear não só Israel, mas começou a bombardear tudo de lado. Bombardear a Síria, bombardear a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não reage, porque toda essa parte fica profundamente prejudicada com essa guerra. Os aviões que saem do Brasil e vão para o Japão faz escala em Dubai. Não, eles estão. Mudaram. Eles não estão indo colocar. Está muito perigoso. Eles estão fazendo via Istambul, Sim. ou Toronto. Teve que virar. Toronto, Califórnia, todas as voltas. Roberto, você tem alguma coisa para contar? Eu falei a hora inteira. Eu posso só perguntar uma coisa, talvez, Roberto, e você? Eu queria saber se é fake news ou se é verdade a invasão de muçulmanos aqui no Brasil. Não, é verdade. Uma dúvida. Na Itália também. Na Itália também, até nas maternidades do ensino italiano em árabe, porque os muçulmanos querem levar as mulheres para dar à luz numa terra, para ter o passaporte daquela terra, depois levam de volta os filhos para serem educados como terroristas. De fato, você vê aquele mundo de mulheres que têm crianças que querem ser mártires de Allah, em volta para educar lá, para depois se explodir. Mas é verdade que aqui já tem 1.200.000 Sim, É isso, é isso verdade. realmente eu vi. Jura? Não dá para jurar, mas estatisticamente não. Olha, eu vi hoje no Samaritano, elas, sem falar Não, mas português, está- indo em consulta, elas estavam. Sim, mas Você estava lá, os você filhos- viu o grupo, algumas. Não, três. 3 Não, mas estão trazendo Chegaram para de casa. consulta e elas não falam. não falam. Então tinha alguém falando por elas. Sim, Elas mas iam passar no médico. Na Itália também. Na Itália, tem muitas que vão para a Itália para dar à luz, para ter certidão de nascimento italiano, e depois vão para a terra delas, depois mandam eles quando são adolescentes. Olha, tem muita coisa acontecendo. E aí, hein? Na minha rua tem uma casa de refugiados.
É um livro. Mas eles vêm do Afeganistão, eles são muçulmanos, mas eles são refugiados do Afeganistão. A maioria Não falam nem árabe, vem do... eles falam pashto. Isso, eles falam pacto. Exatamente. Então, eu até fiz amizade com uma vizinha. Eu tenho a história dela que ela me mandou um vídeo no WhatsApp. Como que ela chegou aqui? Tudo isso. Mas eles vêm legalizados, eles vêm com imigração. Tem um escritório de refugiados. Aí eu sempre fiquei com o pé atrás. Será esse escritório de refugiados, né? Porque o número de mulheres que usam hijab na minha rua se multiplicou. Uou. É mesmo? Com a Silvia, na Bela Vista, da Jerusalém. Que surpreendente. Então, e aí calhou de estarem duas moças na Paulista, era coincidência, elas estavam no Fundo Nacional procurando a agência da Claro para comprar chip do celular. E aí ninguém falava inglês, uma delas falava inglês perfeitamente, e eu resolvi ajudar. E aí a gente descobriu que a gente é vizinha, que ela quer estudar medicina, que ela passou por vários países. Então, eu não sei até que ponto existe sim uma evasão muito grande dos países árabes e existe sim um ódio, uma difamação judaica. Tudo isso é verdade. Mas existe também perseguição às mulheres, machismo, existe uma série de coisas que a gente não sabe ponderar até onde é ódio, até onde eles estão fugindo, porque a situação no país deles tem uma doutrina que não gosta dos judeus, que não aceita o Estado de Israel. Mas não é só isso, pelo amor. Então, assim, não é só isso, né? Você não pode... Eu não vou parar de atravessar minha rua porque do outro lado tem os muçulmanos. Não faz sentido. Não faz sentido. Que a gente também não Eles sabe estão se- por todos os bairros. O Roberto ia falar alguma coisa. Vai. Lamentavelmente não tem mais mapa. Ah, mas o pai parece que Volta o mapa. O mapa volta. Oi, Marcos, Eu eu volto. volto para aqui, ó. Minha mãe Bom, coloca o mapa de volta. Pode ser? Ele vai dar uma aula. Desliga o computador. tá bom, eu ligo o computador, vamos ver se o computador abre e vamos tudo de novo. Essa é técnica de TI. Eu fiz aqui também essa.